O câncer, numa visão simplificada, são células que perderam a funcionalidade natural do corpo ou que não foram eliminadas quando era necessário e que se aglomeravam e começaram a multiplicar e formando os tumores, né? Então, à volta desse tumor, na verdade, em meio a esse tumor todo, existe um microambiente que tem uma tendência mais ácida por conta de um efeito especial que tem nessas células disfuncionais, que eles consomem mais glicose e aí eles acidificam o exterior, principalmente. E também tem uma questão inflamatória, que é claro que o corpo vai tentar combater aquilo lá, só que ele não vai conseguir por conta dessa acidez e outros fatores menores também, e vai acabar formando uma inflamação ali à volta, que de uma certa forma até contribui para mais problemas ali para o sistema imunológico. Resumindo então, o imunológico acaba não conseguindo combater essas células por conta de uma espécie de uma capa, vamos dizer assim, à volta delas, que ele não deixa os linfócitos identificarem, entrarem, né, e fazerem o trabalho que deveriam fazer. Também por conta, em alguns casos, de falta de energia do próprio corpo mesmo para estar destinando a esse combate a essas células cancerígenas em si. Uma abordagem que a ciência médica tenta fazer hoje em dia é colocar alguma coisa que possa tirar essa proteção, digamos assim, desses tumores, tornando o meio menos ácido, né, e tornando ele menos inflamado também. E dessa forma, o próprio sistema imunológico, já fortalecido, poderia entrar e fazer o trabalho que ele tem que fazer, que é atacar aquelas células que estão ali e já estão disfuncionais, às vezes muito velhas, às vezes com proteínas mal formadas, às vezes com muitos restos dentro delas, que são, vamos dizer assim, o lixo intracelular. E esse lixo teria que ser retirado, teria que ser reciclado, teria que ter processos naturais do corpo para poder fazer a manutenção dessas células e também para poder eliminar aquelas que não são mais necessárias para poder montar outras novinhas ali. Quando a gente fala de técnicas naturais, elas são sempre coadjuvantes ao tratamento normal pela medicina, já que a medicina tem recursos para poder remediar algumas coisas, né? E às vezes causar uma remissão. Muita gente se cura de câncer só com quimioterapia, radioterapia, mas não é fácil também. Então dar essa ajuda, vamos dizer assim, de forma natural para a medicina, com práticas que são simples de fazer, que visam melhorar o corpo e principalmente reduzir o nível de inflamação dentro do corpo. Por exemplo, comer menos açúcar. Coisas que se transformam em açúcar são pró-inflamatórias, ou seja, o corpo, quando queima aquele açúcar, ele cria uma certa inflamação e depois isso é corrigido pelo próprio corpo também quando ele está saudável. Mas quando ele não está saudável, quando ele já está gastando energia demais, o que acontece é que essa parte inflamada que vem de restos da digestão em si, acaba permanecendo e tornando o ambiente mais ácido, né? E aquele microambiente do tumor lá também vai ficar tendenciosamente mais ácido assim. É claro que o corpo tem seus mecanismos de compensação, mas o ponto é, se chegou onde chegou, será que eles estão funcionando do modo que deveria? Outra coisa também, gordura corporal. Tem gente que fala, não, mas eu só estou 10 quilos acima do meu peso, né? Só que são 10 quilos de tecido gorduroso que é pró-inflamatório. Ou seja, uma das maiores causas de inflamação no corpo é o tecido gorduroso, né? Tanto que a obesidade ela é hoje muito vista e revista por conta dessa parte inflamatória que ela tem. Ela causa inflamação no corpo de forma sistêmica, né, nele todo, e muitas vezes de forma crônica. E quando fica realmente crônica a inflamação, é que as doenças mais sérias, aquelas que são ditas terminais ou potencialmente terminais, vão aparecendo com mais robustez.
Então, coisas bem simples dessa forma, coisas simples como melhores emoções. Você sabe que boas emoções, isso já é ciência também há muito tempo, né? Faz fabricar bons hormônios no corpo, os chamados hormônios do bem, como dopamina, serotonina, ocitocina, outros assim. E as emoções ruins, ao contrário, né? Elas mantêm hormônios aí que são de ativação dos músculos, da tensão, né? Da prontidão, porque isso é natural do corpo também. Só que isso não pode ficar sempre ligado, né? Ou continuamente sendo ativado também, porque o corpo tanto gasta energia com isso, quanto também gasta energia voltando os danos que foram feitos, né? Você acha que essa ativação muscular, essa prontidão toda, o nervoso, essas coisas que causam tique nervoso e tudo mais, não gastam energia? Demais, né? E essa energia poderia estar sendo usada para manutenção, para poder colocar células novas no corpo, para poder fazer, inclusive, o combate pelo imunológico, né? A defesa do nosso corpo aí de uma forma mais forte, mais ativa. Então, as práticas naturais são muito para isso. Elas funcionam? Sim, elas funcionam. Elas têm efeitos anti-inflamatórios. Lembra lá da capa, né, entre aspas, assim, do tumor? Ela é inflamada. Então, efeitos anti-inflamatórios, ótimo, né? Ou pelo menos essas práticas não fazem inflamar tanto quanto as outras, digamos assim, de se preocupar demais, ficar nervoso demais, de pegar picuinhas, enfim. Também elas são práticas que ajudam a energia do corpo a se estabilizar mais e a ficar mais alta. Vou dar um exemplo muito simples, tá? O comer menos. Imagina assim, um pratinho de salada. Você pode falar, ai, mas só salada, detesto salada, tudo bem, mas compara aí a quantidade de energia digestiva de um pratinho de salada versus um pratão de feijoada, com aquela carne toda, feijão, couve, laranja, né? Bom, para quem gosta, uma delícia, né? Com certeza. Agora, a saladinha vai gastar muito menos energia do corpo para poder ser digerida. E aí a gente vai fazendo as aproximações. Por exemplo, uma colher de arroz é mais fácil digerir do que 6 colheres de arroz, compreende? 4 que sejam, né? E então a quantidade importa, o tempo de digestão também importa. Comidas pesadas vão demorar mais tempo, vão gastar mais energia do corpo. Também importa o espaçamento entre as digestões. Aquele negócio de ficar comendo toda hora, cada 3 horas, cada 2 horas, aí dá uma beliscada, pega uma bolachinha aqui, toma um copinho de café com açúcar ali, isso daí tudo vai ativando a digestão de novo e de novo e de novo. E enquanto existe digestão, não existe limpeza celular profunda. O imunológico não funciona tão bem quanto deveria funcionar também. O resultado disso é que o corpo vai tendo que cuidar de pequenos incêndios, digamos assim, de uma quantidade de comida que seria sem sentido, tá? Mesmo que não seja tão grande, mas aquela quantidade continuada, né? Porque inclusive mantém o nível de açúcar sempre alto, sempre alto, sempre alto na média ali também. E aí a energia para a manutenção mesmo, que ocorre muito à noite, por exemplo, não pode ser ativada. E aí outra prática natural também, comer mais cedo antes de ir para a cama. 4 horas, 5 horas, 6 horas antes de ir para a cama. Porque aí o grosso da digestão já passou e o corpo pode descansar mais fácil também. Tem também uma caminhada bem feita, que é uma prática natural muito legal. Caminhando a gente consegue, colocar o corpo em movimento para poder se limpar, né? Cada vez que ele vai, é que nem uma esponja. Você vai fazendo essa esponja se mover, e aquele espreme e estica, né? Vai ajudando o corpo a se limpar também. A gente tem a nossa linfa, né? Que vai sendo empurrada e vai empurrando os restos que não precisam mais no corpo, né? Para fora, assim, que precisa passear. E o exercício físico ajuda muito. A gente tem também as técnicas naturais de desanuviar a cabeça, relaxamento, meditação, mindfulness. Inclusive dá para juntar caminhada com mindfulness também. Então,
técnicas naturais ajudam na parte do câncer? Muito, muito, muito. Elas curam. Olha, se alguém te prometer cura através de técnicas naturais, é difícil dizer que vai realmente dar certo tudo. Depende muito também do que você fizer, da sua crença, do quanto você fizer, né? Por exemplo, jejuns são hipercurativos. Se eu dissesse para você assim, olha, um jejum de 48 horas tem benefícios inimagináveis, que inclusive pela ciência é estudado também, que o jejum, ele, para ser um companheiro da quimioterapia, radioterapia, é excelente. Ele ajuda o corpo a se recuperar dos efeitos que são ruins dessas práticas, né, da medicina, né, porque são muito fortes para o corpo, mas quando ele entra em jejum, ele pega legal ali, né? Mas então, você vai fazer o jejum de 48 horas completo? Compreende? Então, depende muito também daquilo que você está disposto ou disposta a fazer, né, para poder colocar como uma coadjuvante mais forte. Mas existem práticas simples que realmente podem levar adiante, né? Até mesmo os banhos frios, uma vez por dia que seja, né? Um banho mais frio durante uns 5 minutos, 10 minutos, para poder liberar algumas coisas no corpo, né, que ajudam na cura também. Não exagerar nas proteínas animais, porque proteínas animais incentivam o crescimento dos tecidos e principalmente não, mas também dos tecidos cancerígenos, né? Isso também é estudado pela ciência. Enfim, são pequenas coisas que podem ajudar bastante e que, de uma forma ou de outra, podem até, por essa ajuda, diminuir a necessidade da carga excessiva de quimioterapia ou radioterapia. Veja técnicas naturais, veja com quem realmente sabe colocá-las, o porquê que elas funcionam, principalmente aquelas que já são baseadas em ciência, já foram estudadas. Se você pegar relaxamento, meditação, mindfulness, tudo isso é muito estudado na ciência. Se você pegar jejum, isso é muito estudado na ciência, é uma das coisas mais estudadas hoje em dia. Não só hoje em dia, já há décadas, tá? E comprovadamente eficientes para poder restaurar algumas coisas que numa sequência alimentar, mesmo que maravilhosa, não daria para restaurar. Então é um atalho. Se você pegar banho frio, exposição ao frio, isso é estudado pela ciência também, maravilhoso. Então são técnicas assim que têm embasamento, que podem ajudar e que os médicos que são mais instruídos, acompanham mais as pesquisas, né, vão dizer sim, isso é bom, eu já vi. Outra coisa também é o próprio microbioma intestinal. Hoje está ligando o microbioma a praticamente tudo do corpo, né? E o microbioma é como se fosse uma base do nosso sistema imunológico. Ele tem que estar funcionando bem, ele tem que estar equilibrado. E aí o comer industrializados, por exemplo, com um monte de conservantes, umectantes, acidulantes, espessantes, antiumectantes e aí vai, né, acabam com o microbioma e, consequentemente, com o nosso imunológico. Então, mais uma coisa estudada aí pela ciência. Se liga na ciência, faça as suas pesquisas, tá? E siga adiante no seu tratamento com autotratamento também. Se entregue para as terapias naturais que fazem sentido, que estão ali para poder te amparar, te ajudar, né? E são coisas que são feitas aí há centenas de anos, algumas delas, e que só agora foram estudadas, foram revistas e são práticas que estão aprovadas pela própria medicina, pelo menos a medicina das ciências, né? Por isso, um bom profissional, um profissional que está antenado, está atualizado no que tem saído de pesquisa aí nos últimos 12, 15 anos, pelo menos, tá? Que já há décadas que se sabe de muita coisa que pode ajudar hoje. Um grande abraço, tudo de bom, até uma próxima.